Olá minha gente, esse é o primeiro vídeo da série Organização e Produtividade, Conceitos e Preconceitos. Se você ainda não sabe que série é essa, vê o vídeo que eu vou colocar aqui como link para você entender um pouquinho melhor o funcionamento. Hoje a palavra é organização. Claro, a gente tinha que começar pelo conceito base mesmo. A gente precisa falar sobre organização. A verdade é que parece que o mundo acordou para essa palavra e tá todo mundo falando disso. Tem série na televisão, reportagens aparecendo o tempo inteiro, profissionais novos surgindo no mercado e até produtos específicos para organizar. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Quando eu te falo a palavra organização, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dá pause nesse vídeo, pensa um pouquinho, reflete aí o que lembra você quando a gente pensa em organização, coloca seu comentário aqui embaixo no vídeo e aí então, só então, dá o play de novo e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Não sei se foi o seu caso, mas usualmente costumam aparecer coisas como ordem, espaço, lógica, rotina, atividades, limites, caixas. Ou você lembrou de algum espaço ou alguma pessoa que está dentro aí da sua realidade de vida que tem essas características que você considera organizado. Existem alguns mitos associados à organização e eu até fiz um post sobre isso lá no blog, que eu vou colocar o link aqui embaixo para você ler. Eu fiz uma brincadeira ali dando alguns nomes divertidos para fazer a gente se divertir e desconstruir alguns desses preconceitos relacionados à organização. Mas hoje eu quero falar sobre uma visão mais geral que as pessoas têm a respeito da organização. A organização normalmente está associada a uma coisa muito distante. A maioria das pessoas não tem essa vivência na vida. Não teve alguém em casa estimulando a ser organizado, além daquela bronca de sempre de guarda suas coisas, não deixa as coisas espalhadas pela casa. Como se a organização estivesse diretamente relacionada apenas aos espaços e os objetos. A organização, então, passou a ser vista como uma coisa chata, que a mãe manda fazer, ou uma coisa que está relacionada a ambientes limpos, decorados de revista, como se fosse uma coisa muito distante da nossa realidade. Não é assim que eu quero que você veja a organização, e é por isso que eu vou falar sobre alguns outros aspectos associados a essa palavra. A organização é realmente uma característica, um hábito, uma técnica. A organização pode ser tudo isso e vai depender bastante de quem está aplicando. Vai depender de você, da sua realidade de vida, do seu perfil comportamental, de como você gosta que as coisas aconteçam, de como você gosta da sua vida, da sua casa, das pessoas que estão à sua volta, de como você se relaciona com o mundo, afinal de contas. O nível de organização de cada pessoa e de cada espaço varia bastante. E o nível de tolerância também que você tem com relação a essa palavra e ao que isso significa para você. Mas a gente precisa chegar em um consenso a respeito do que significa de fato organização. Então vamos lá. Organização está associada a método, a estrutura e lógica. Está associado também a padronização, conforto e praticidade. É importante pensar a organização como uma coisa mais ampla e que varia assim de um espectro de super, ultra desorganizado para ultra exageradamente organizado. E aí dentro desse espectro a gente pode ter vários meios do caminho, né? Os famosos 50 tons de cinza. Você consegue identificar algumas características ali associadas à organização que você quer ter ou quer incorporar na sua vida e outras que você não quer exagerar para nenhum dos dois lados. De qualquer forma, quando a gente fala sobre organização, normalmente a gente está atribuindo valor a um espaço ou a uma pessoa, já reparou? Normalmente a gente fala, nossa, a casa dela é super organizada, ou nossa, ela é organizadíssima. Ou então a gente fala, olha que lugar legal, tá bem organizado, né? Preste atenção nas coisas que eu falei. Normalmente, quando a gente associa a organização a um espaço, a gente usa dois possíveis verbos. Ou a gente fala que ele está organizado, ou a gente fala que ele é organizado. Ou seja, a gente dá a possibilidade daquele espaço poder estar por algum momento organizado, mas nem sempre, ou a gente atribui a ele sempre, como se fosse uma característica inerente daquele local, ele ser organizado. E quando a gente fala de pessoa, é muito difícil que a gente traga o estar.
ela não fala assim, nossa, hoje fulaninha tá organizada. A gente não fala isso, a gente fala, nossa, fulaninha é tão organizada, né? Como se ela fosse, como se fosse uma característica que a pessoa não pudesse mudar. Ou ela é, ou ela não é. Não tem meio termo. Isso em si já traz um preconceito danado pra gente, porque aí faz com que a organização fique distante. Porque a gente sabe na prática que nem o espaço e nem a pessoa é 100% do tempo organizado. Isso não existe. O caos faz parte da vida. A gente sempre vai ter algum momento em que as coisas estão fora do lugar, em que a nossa vida não está exatamente organizada, em que a gente deixa passar os compromissos ou que a nossa mente está um pouco confusa. Ser organizado de fato 100% não é uma coisa muito real. Beira aquele perfeccionismo que a gente já sabe que não existe. Outra coisa que a gente precisa conversar é que não são só os espaços e as pessoas que podem estar organizadas ou desorganizadas. A gente tem vários outros aspectos na vida que não são só o espaço e características pessoais de comportamento ou de personalidade das pessoas. Existe, por exemplo, a nossa mente. A nossa mente, ela pode estar organizada ou não, e isso não significar que a gente está mais ou menos organizado, porque o reflexo do que a gente está percebendo na nossa mente nem sempre aparece para o outro. Então outra pessoa pode olhar para você e dizer, nossa, como ela está organizada hoje. E por dentro você está ali num caos mental louco. Outra coisa que é importante é a gente perceber que a gente tem mais facilidade em estar organizado em um aspecto da vida e não necessariamente em outro. Então, costuma acontecer muitas vezes de a gente ter pessoas que conseguem se organizar melhor no trabalho, por exemplo, ou na sua atividade profissional, ou no cuidado com o outro, mas no que se refere à própria vida ou ao cuidado nos outros aspectos da vida que não são o trabalho, elas não têm esse mesmo cuidado e acabam deixando um pouco a desejar. E aí a organização não é total. Mais um motivo para a gente não dizer que nada é organizado. Pode estar organizado naquele determinado aspecto, mas nem para sempre e nem em todo o resto. Uma coisa que atrapalha bastante a vida da gente quando a gente traz preconceito para essa palavra organização é quando a gente começa a achar que o fato de alguém estar com algumas características de organização faz dela uma pessoa neurótica. Muitas pessoas me perguntam sobre o limite da organização. Se não existe um excesso de organização que é inviável ou que a organização não é para todo mundo. E aí eu sempre vou com cautela, porque na verdade a gente falou agora aqui que existe esse espectro, né? Do caos até o neurótico organizado. A gente tem realmente esses dois lados e o exagero sempre é ruim. Quando você está muito mergulhado no caos, isso te adoece, e quando você está exageradamente organizado, isso também pode te adoecer. O que a gente precisa entender é que cada um tem seu limite, e seu limite é próprio e pessoal. Só que o que fica ali com uma pulguinha atrás da orelha é sempre a forma da gente olhar pejorativamente para o outro quando se trata de organização. A gente olhar para o outro e julgar se o outro está sendo organizado ou não e que isso é um problema ou não. Não tem como saber. A gente só consegue saber se a gente conhece o outro muito a fundo ou se a gente percebe alguns outros sintomas que não estão relacionados diretamente à organização. A organização, na verdade, na maior parte das vezes, é só mais um de vários sintomas que podem estar tratando daquela saúde daquele indivíduo. Então, se alguém demonstra aspectos de desorganização na vida, em algum setor ou vários setores, isso não é sozinho um diagnóstico de que aquela pessoa tem um problema ou que precisa se organizar. Mas é um sinal de que é importante investigar se não tem outra coisa acontecendo ali que pode estar refletindo nessa desorganização e está perceptível para o outro. Eu vejo o olhar para o outro, quando o outro está organizado, como um olhar às vezes de admiração, um olhar às vezes de inveja e um olhar às vezes de julgamento. Toda vez que a gente coloca o nosso julgamento em alguma coisa, a gente acaba levando um pouco da gente para o outro. A minha sugestão é: não olha para o outro, olha para dentro de si e identifica por que aquilo está te incomodando tanto. Olhando um pouco para o
Outro aspecto, né, para desorganização, acho que é importante falar que a desorganização também é, do mesmo modo que a organização, um estado que pode acontecer por vários motivos na vida de uma pessoa. Ninguém é desorganizado e nunca vai mudar. As pessoas podem ter tendências ou podem ter dificuldades específicas de personalidade, mas também podem estar passando por momentos que dificultam aí mudanças, por exemplo, alguns problemas pessoais que levam a uma desorganização. Por isso é muito difícil você fazer algum diagnóstico a respeito da organização ou do reflexo, impacto que isso traz na vida da pessoa, sem um conhecimento mais profundo a respeito de outros aspectos da vida dela. E a última coisa que eu quero falar sobre esse conceito é justamente sobre o conceito de caos no meio do conceito da organização. Eu vou puxar para esse lado porque, obviamente, o nome do meu negócio está diretamente associado à percepção do outro em cima dessa palavra. O caos, minha gente, ele não é o oposto da ordem. Não existe vida sem caos. O caos faz parte da vida, ele acontece e não poupa ninguém. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com ele e até encarar ele de frente para poder encontrar a ordem. Pensa num bordado, por exemplo, em que você vai fazendo os pontos e você na frente fica a visão bonita lá do bordado, da imagem que você construiu quando borda, e quando você vira, você tem o avesso com aquelas linhas emaranhadas e tal, que não necessariamente está bonito de ver. A ordem e o caos são só dois lados da mesma coisa. O bordado, ele é feito daquela parte visível e daquela parte que às vezes está escondida. E a gente também é feito assim. A gente é feito daquela parte que a gente mostra e daquela parte que a gente esconde. Idealmente, a gente quer mostrar só o lado organizado e quer esconder o que é desorganizado. Mas para a gente ser inteiro, a gente precisa olhar para os dois lados. E para a gente encontrar uma ordem na nossa vida, a gente precisa mergulhar no caos para entender o que ele significa, onde ele aparece, por quê. E então a gente conseguir estruturar alguma coisa que ajude a gente a lidar com esses dois lados que são parte da gente mesmo. Essa é a minha visão a respeito da organização. Eu trouxe algumas outras visões a respeito da organização. Vou colocar alguns links aqui embaixo para a gente continuar esse papo. E eu quero que você coloque aqui para mim também os seus comentários. Me conta o que é organização para você, por que você acha que isso é importante, se você acredita que a organização é para todo mundo e se você é organizado ou não é organizado, enfim, vamos bater um papo em cima dessa palavra que eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Mostra para mim seus conceitos e preconceitos relacionados à organização, combinado? Até o próximo vídeo.